Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta manhã, amém? Amém? Amém. Bem, nós vivemos no mundo, diante de um mundo com valores distorcidos, onde o certo se veste de errado, e o errado se veste de certo, onde o certo quer ser errado, o errado quer ser o certo. Nós, nesse mesmo mundo, estamos diante de vidas que vivem uma vida de aparência, vidas que vivem vidas com máscaras, né? Onde buscam ser uma coisa que não é, buscam aparecer algo que não é, ao invés de se esforçarem para buscarem ser o que efetivamente falam, né? Mas vivem uma vida de máscaras, de aparência. E tudo isso bate à porta da igreja. Tudo isto bate à porta da igreja. Assim como tantas outras coisas erradas, né? Prostituição, adultério, né? Coisas que estão espalhadas no mundo e que batem à porta da igreja, não é diferente nessa questão. E nós sabemos que o diabo, ele é um ser multifacetado, né? Ou seja, é um ser que tem muitas facetas, muitas faces. Ele se apresenta de várias maneiras, de diferentes maneiras, né? E obviamente, né, se ele amedrontar, ele não conseguirá seduzir. Então, obviamente que isso também faz parte da estratégia do inimigo, né, alcançar mentes e corações para que ele venha desconstruir aquilo que Deus está construindo por meio da sua palavra, da sua presença, da sua graça, da sua misericórdia. E isso não será diferente, né, até o momento, né, nós estamos caminhando para o fim dos tempos, e nesse fim dos tempos algumas coisas mais evidentes vão estar acontecendo. E uma dessas coisas mais evidentes será a presença no nosso meio, nesta terra, do anticristo. É claro que vários anticristos já se levantaram, estão levantados e estão entre nós, mas o anticristo, aquele com artigo definido, aquele que vem para celebrar o fim dos tempos, a entrada na tribulação e depois na grande tribulação, né, ele vem de uma maneira que não é diferente do que hoje nós temos, né, no mundo, né? Ele vem com uma aparência, onde ele vai alcançar mentes e corações para poder ascender e poder trabalhar no seio da igreja, né? A palavra de Deus diz que ele não virá com flecha. Então, se ele não virá com flecha, há um entendimento, né, de que ele não virá guerreando, ele virá pacificamente. E pacificamente vem alcançando ou batalhando em corações e mentes, né? Então, por isso, eu diria nessa manhã, primeiro de tudo, nós precisamos conhecer o nosso Deus. E quando eu falo conhecer, eu falo, né, do verbo ter intimidade, né? Conhecer com C maiúsculo, né? Não aquele que já ouviu falar de Jesus, mas aquele que tem intimidade com Jesus. E conhecer alguém é ter intimidade com alguém. Certo, Débora? Então, ter intimidade com alguém é conhecer profundamente alguém, né? Assim é no namoro, assim é o noivado, assim é uma relação marido-mulher, assim deve ser a relação nossa com Cristo Jesus. Mas eu diria também, e não me entendam mal, que nós também precisamos conhecer o inimigo. Não me entendam mal, porque eu não estou fazendo um convite para ter um encontro com o inimigo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e bem distintas. Ter um encontro com Deus para conhecê-lo, sim. Mas não é isso que eu estou aqui querendo plantar, né? Como eu já disse várias vezes, aqui o altar não é lugar de confusão nem de distorção. Então, por isso eu deixo bem claro, num português muito claro,
né? Se Marília não estiver entendendo, a gente já tem código, né? Que a gente fala em inglês, aí ela entende às vezes ela não me entende em português, eu tenho que falar no inglês claro com ela para ela poder me entender. Aí quando eu falo no inglês, aí tudo fica tranquilo, né? Então esse altar não é altar de confusão, né? Não é altar de confusão. Então não estou convidando ninguém a ter um encontro com o inimigo, não é isto. Mas nós precisamos conhecer o inimigo. E por isso, nessa manhã, eu quero ministrar ao seu coração num texto já conhecido, não tenha pretensão de inventar a roda, mas sim de trabalhar em cima de um texto para que a gente possa conhecer melhor o nosso inimigo, né, e ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, que isso sim é o mais importante para as nossas vidas. Amém? Então eu convido você a abrir o Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Evangelho de Mateus. Eu acredito que não haja dificuldade para a igreja localizar este livro. É o primeiro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Eu quero ler do verso número 1 ao verso número 11, que diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E no verso 11 e último diz: Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, pela oportunidade rica de estarmos na sua presença nessa manhã, Pai, com expectativas no nosso coração de poder, Deus, crescer no conhecimento da tua palavra e sermos, Deus, trabalhados pelo poder desta palavra, Pai, em nossas vidas. Ao entendimento, Deus, dessa igreja que oferece as suas primícias nesta manhã, ao entendimento de que os seus caminhos, os seus pensamentos são muito maiores e melhores do que os nossos. E não é uma decisão sábia enfrentarmos o Senhor ou fugirmos do Senhor. Por isso, em alto e bom som, queremos declarar, ó Pai, que o Senhor tem liberdade para trabalhar em nossas mentes, em nossos corações. E nós jogamos por terra, Pai, tudo aquilo que seja contrário, toda obra do inimigo, toda voz interior, todo sentimento destrutivo, daninho. Nós jogamos por terra, Pai, em nome de Jesus. Tenhas liberdade, Pai, para falar e trabalhar, e coloca as tuas palavras em minha boca. Porque como eu tenho declarado, Deus, diante do teu altar, eu não quero ser apenas um vaso usado. Eu quero ser um vaso aprovado, mas muito mais também do que abençoar. Eu quero ser abençoado no teu altar. E não seja diferente, Pai, do que o Senhor tem feito comigo, porque eu preciso de ti. Assim, Deus, nós oramos. E nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Amém. Podem sentar. Como a palavra de Deus, ela é tremenda, né? Nós poderíamos desenvolver, eu diria que diferentes abordagens
para esse mesmo texto que nós acabamos de ler, né? Isso é uma mensagem simples e importante, porque, a despeito de termos lido toda a Bíblia, né, nós precisamos continuar lendo e se alimentando, porque Deus ele fala de diferentes maneiras conosco, né? Então, hoje Deus pode falar de uma maneira, amanhã Deus pode falar de uma outra maneira. E eu olhando para essa palavra, eu diria que nós temos muitas abordagens que poderíamos fazer, né? Uma delas, por exemplo, é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É um versículo bíblico e a gente poderia utilizar isso como a temática da palavra nessa manhã, né? Uma outra abordagem seria vencendo as lutas apenas com a sabedoria da palavra de Deus, né? Também é algo bem explícito para nós quando nós lemos a palavra e Jesus dizendo, né, está escrito. Então, ou seja, uma leitura simples também. Uma outra abordagem seria aquilo que está em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso número 13, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das próprias forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, da sorte que a possais suportar. Uma outra abordagem, com a palavra de Deus, né, nos mostrando de maneira bem explícita isso. Uma outra abordagem poderia ser: Deus pode permitir que Satanás nos toque? Deus pode permitir que Satanás nos toque, mas certamente existem propósitos. E algum desses propósitos, além de manifestar a glória de Deus, é nos tornarmos mais semelhantes a Cristo, mais livres das coisas temporárias da terra e também mais voltados para as coisas espirituais. Poderíamos também estar falando sobre tentação, uma maneira diplomática que o diabo inventou para você não ir para a guerra com ele. Mas eu quero ministrar na sua vida no farol do seguinte tema nessa manhã: o trabalho sujo do diabo e a voz de Deus. O trabalho sujo do diabo e a voz de Deus. Com os propósitos óbvios de ampliar a sua visão espiritual e de reforçar a importância da permanente vigilância no tocante ao comportamento do diabo. Ou seja, como ele e os seus discípulos, eles agem nesta terra. Além, obviamente, de nós sermos aperfeiçoados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus molda o nosso caráter, a palavra de Deus molda os nossos posicionamentos, ela mantém viva a igreja do Senhor. Então nós precisamos sim falar em abundância da palavra de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, um dos princípios de guerra, falo isso porque sou militar, mas certamente é tão simples que vocês já devem ter ouvido isso. Um dos princípios de guerra mais importantes é conhecer o seu inimigo. Levanta a mão para que eu saiba para quem é novidade esta informação. Então não precisa ser militar. Mas é um dos princípios elementares, basilares, importantes, conhecer o seu inimigo. E se você está lutando uma guerra e tem muita informação sobre o seu inimigo, a batalha poderá ser menos difícil ou poderá ser muito mais fácil. Mas se você não sabe nada sobre o seu inimigo, ou se você conhece muito pouco sobre o seu inimigo, eu não tenho dúvidas de afirmar que a batalha será mais difícil. Por isso, nós precisamos conhecer o inimigo. Não é abraçar o inimigo, não é ter um encontro com o inimigo, não é ser amigo do inimigo, não é ser amante do inimigo, mas é importante conhecer o inimigo. E é interessante observar que imediatamente depois de Deus criar Adão e Eva, Satanás, ele é o assunto da vez. E por que será isso? De uma mensagem bem simples,
rasteira, prática e direta, para que a gente esteja alerta. E isso não é diferente nas páginas de abertura do Novo Testamento. Imediatamente após Jesus ser batizado nas águas, a palavra de Deus descreve Satanás confrontando-o no deserto e tentando-o. E essa é a medida da importância que a Bíblia ela dá ao descrever as atividades de Satanás. Qual é a motivação de tudo isso? Não sermos ignorantes de suas artimanhas e ao mesmo tempo entender a força do inimigo de nossas almas. A propósito, você sabia que existe somente um livro no mundo que Satanás ele odeia de todo o seu coração? E esse livro é aquele que está na tua mão. É a Bíblia. E por que ele odeia tanto a Bíblia? Às vezes nem os crentes mesmos, né? Aqueles que estão dentro da igreja, conseguem ter esse entendimento. Mas por que será que o diabo tanto odeia a Bíblia? E eu diria, buscando algumas respostas, né? Porque a Bíblia revela, antes de mais nada, como ele se tornou Satanás. A Bíblia expõe todos os seus esquemas. A Bíblia nos diz tudo sobre a sua derrota na cruz do Calvário e o seu julgamento final, quando Cristo voltar à terra. A Bíblia ela produz em nós discernimento para nós nos sentirmos confortáveis em nosso pecado, o que poderia nos levar a sermos menos tolerantes a buscar a Deus e mudar as nossas atitudes. Porque a Bíblia nos livra do ciclo vicioso do pecado e do arrependimento superficial. Ele odeia tanto a Bíblia porque a Bíblia constrói unidade. E Deus diz que não haverá restrição para tudo que uma igreja, uma família, um ministério intentar fazer quando houver unidade. E, consequentemente, avançamos para novas bênçãos, ao invés de perder tempo apagando grandes incêndios ou focos de incêndios, que é o que ele quer. Ele odeia tanto a Bíblia, porque a Bíblia produz fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. A fé, ela promove fé, a Bíblia promove fé e capacitação para nós resistirmos o diabo e vencermos o diabo. É por isso que o diabo odeia a palavra de Deus. É por isso que o inimigo busca distrair o povo de Deus, roubar o tempo da igreja do Senhor, para a igreja do Senhor não ter vontade de ler a palavra de Deus. Sem falar, como eu disse no culto passado, que a distração, ela é uma grande inimiga da unção de Deus sobre nossas vidas. E feito esse pequeno parênteses, só para poder deixar claro para a igreja por que o diabo odeia tanto, para você entender por que ele usará de todas as artimanhas e forças para você não se aproximar da palavra de Deus. Tendo feito esse pequeno parênteses, nós vamos analisar a partir de agora a postura do diabo, reforçando que a palavra de Deus, ela nos mostra de maneira muito clara que quem não é filho de Deus é filho do diabo. Não existe uma terceira opção, não existe uma coluna do meio. Ou é isto, ou é aquilo. Ou as pessoas são filhos de Deus, ou são filhos do diabo. Mas existe uma grande verdade que eu diria que vale
para aqueles e nós. Nunca é tarde demais para começar algo novo diante dos olhos de Deus. De um Deus que diz que dos seus pecados jamais me lembrarei. De um Deus que não quer evidenciar os nossos pecados, e sim o que nós faremos com a palavra que é ministrada ao nosso coração. De um Deus que diz: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E à luz da palavra de Deus, no livro de Abacuque, no capítulo número 2, nós percebemos que alguns posicionamentos do passado, e aí eu estou falando de mais ou menos 600 anos antes de Cristo, guardam uma semelhança incrível com os nossos dias de hoje. Posicionamentos reprovados por Deus, que encontram inspiração no inimigo, pai da mentira, instrumento de divisão e contenda, e que seduz o homem, a igreja do Senhor, para o caminho do mal. Convido você a abrir a palavra de Deus em Abacuque. Eu vou facilitar a sua vida para você não gastar muito tempo. É o quinto e último livro da Bíblia. Então, já para você, ali conteirar direitinho, não vai no Novo Testamento, já vai no finalzinho do Antigo e volta 5 casas, e aí você vai encontrar o livro de Abacuque, se eu não estiver equivocado. Abacuque, capítulo número 2. Abacuque, capítulo número 2. Verso número 6, acompanhem apenas a leitura. Verso número 6 diz assim: não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores? Dá um salto, verso número 9. Temos uma outra palavra em comum. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Pula para o 12. Olha lá mais uma vez a palavra. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Verso 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. E aí dá mais um salto para o verso número 19. Ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. 5 ais. 5 ais foram pronunciados por Abacuque no passado. Mas essa palavra que expressa dor, que expressa lamento, sofrimento, desespero, desagrado, ela encontra morada hoje para alcançar autoridades, governantes, pessoas físicas, pessoas jurídicas, opinião pública, que se apresentam como aproveitadores, enganando o povo exatamente como no verso número 6, extorquindo, como no verso número 9, pensam que estão seguros acima de qualquer represália para as suas más atitudes, como no verso número 12, edificando a cidade debaixo da discórdia, do ódio, propagando a iniquidade, a desobediência.
Como no verso número 15, tirando a sã consciência do povo para obter vantagens da sua fraqueza, ou ainda, como no verso 19, homens vazios querendo pregar moralidade. E tudo isso está em conformidade com aquilo que certa vez Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 10, verso número 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E no texto que nós lemos em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, também existem posicionamentos, palavras que se coadunam com essa estratégia. Qual estratégia? Matar, roubar e destruir. Vejam as palavras que o inimigo usou com Jesus e que ele, na sua multifacetada aparência do engano, ele continua propagando, ele continua plantando na humanidade. No verso número 3 que nós lemos, o diabo diz assim para Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E numa visão espiritual, pedra representa Jesus. Sim ou não? Sim. Numa visão espiritual, pedra representa Jesus. E transformar a pedra em pão, um elemento tão básico, de nossas necessidades diárias, significa, no mundo espiritual, a tentativa de diminuir a essência de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus. Significa limitar o conhecimento de Deus e, consequentemente, a tentativa de limitar a providência do Jeová Jireh sobre nossas vidas. Mas essa palavra, se dirigida a nós, ela poderia soar até como uma provocação, plantando a semente da dúvida em nossos corações. Eu não tenho dúvidas de que pegar uma farinha, leite, açúcar e margarina e transformar num bolo, isso é fácil. Mas será que a transformação de pedra em pão é fácil? É viável? É possível? Quantas dúvidas foram e são e estão sendo plantadas, sedimentadas em muitos corações no mundo e dentro da igreja? Dúvidas como: será que Deus ele pode reverter essa situação quando tudo efetivamente diz não? Dúvidas do tipo: será que essa enfermidade ela tem cura? O que há de errado em fazer isso? Deus diz para não fazer, mas todo mundo faz. Se Deus é amor, por que eu estou sofrendo? Você ora e nada acontece? E aí vem mais uma dúvida: para que orar? Os mandamentos, eles foram escritos para aquele tempo, para aquela cultura, para aquele povo com cérebro pequeno. Eles não foram feitos para serem obedecidos literalmente por nós, em pleno século 21. Me dirijo aos jovens agora.
como se isso já não fosse para os jovens, mas agora uma mais direta para os jovens. Você é muito novo, você é muito nova para seguir Jesus e deixar de aproveitar a vida. Quantos estão fazendo essas perguntas ou consentindo com esses posicionamentos e ainda não deram conta de que estão se tornando, preste atenção, estão se tornando porta-vozes de Satanás? A Epístola de Tiago, no capítulo 1, versos 6 e 7, diz assim: o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. A dúvida, ela abala a fé? A dúvida, ela diminui, restringe a nossa capacidade reativa? A dúvida, ela gera desânimo e desencorajamento? A dúvida, ela cria afastamento de Deus? Porque eu me aproprio de um outro versículo na palavra de Deus que diz que tudo o que não procede de fé é pecado. E o pecado faz separação entre nós e o Senhor. E a dúvida não é um ato de fé. E se não é um ato de fé, é pecado. E se é pecado, nos afasta de Deus. O diabo conhece essa palavra. O diabo conhece essa palavra. O inimigo sabe o que Deus pode fazer. Ele conhece o poder de transformação da palavra de Deus. E assim, o que ele puder fazer para provocar ações precipitadas, ações unilaterais, tudo que ele puder fazer para nos desestabilizar, para gerar questionamentos, para gerar dúvidas, ele vai fazer. Mas eu quero que a igreja traga à sua memória que Jesus usou a palavra para se contrapor à tentação. E o primeiro princípio pelo qual podemos vencer Satanás é reconhecer que a palavra de Deus, ela é mais importante para nós do que a satisfação de todas as nossas necessidades corporais. Goste ou não do que você vai ouvir, se você não tomar essa posição, certamente você será enganado. No verso número 6, o diabo disse a Jesus: atira-te, porque está escrito. Eu já disse algumas vezes e vou repetir: o inimigo conhece a palavra de Deus. Salmo 91, verso 11 e 12 diz assim, prestem muita atenção no que diz o Salmo 91, verso 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Eu não sei se você conseguiu fazer uma comparação rápida do que está escrito no Salmo 91 e do que ele diz a Jesus no deserto. Ele diz a mesma coisa que está escrito no Salmo 91, verso 11 e 12. Ele conhece a palavra de Deus. E uma outra investida do inimigo é por meio da confusão. Falamos de dúvida, vamos agora para um outro patamar, o patamar da confusão. Trazendo entendimento equivocado,
distorcendo o verdadeiro entendimento. Para quê? Para produzir consequências desastrosas em nossas próprias vidas. Você já deve ter ouvido, eu vou falar de coisa bem simples, porque Deus é simples, a palavra é simples, e não sou eu no altar que tem que falar rebuscadamente. Você já deve ter ouvido, dentro dessa simplicidade, algo do tipo: todos os caminhos levam a Deus. E será que isso é verdade? Nós estamos dentro do guarda-chuva da confusão. Será que isso é verdade? Jesus, ele diz em João no capítulo 14, verso número 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que a palavra de Deus mostra que é um artigo definido e não indefinido, um sujeito oculto, vasto, como opções para as nossas vidas. Então, todos os caminhos levam a Deus, não é verdade? Mas se veste de verdade, tem cheiro de verdade, tem aparência de verdade, soa humilde, mas traz confusão. Uma outra coisa que vocês também já devem ter escutado, né? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Pergunta que eu faço para a igreja: será que isso é verdade absoluta? Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem. Está escrito. Então temos um conflito? Não. O versículo não acabou. Há uma condicionante. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui também não está falando de artista de novela, que diz: eu amo Deus. Não está falando isso. Porque eu vou me apropriar mais uma vez da palavra de Deus. E eu encontro em João no capítulo 14, verso número 21, que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, todas as coisas cooperam para o nosso bem, não é de todo verdadeira, mas gera confusão. E aí, se colocarmos o princípio da nova aliança, junto com isso, pronto, o efeito poderá ser desastroso. Poderá. Eu não disse será. Poderá ser desastroso. Que é o que a igreja superficial, menina, quer. Viver do jeito que acha melhor ser feito. Isso é princípio da igreja do hoje? Não. Está lá no livro de Juízes, no último versículo do último capítulo. O povo fazia apenas o que achava melhor ser feito. Então veja que esse princípio daninho e distorcido, ele não é novidade no tempo de hoje. E aí, quando a gente junta mais uma coisa que busca agregar valor, isso pode ser preocupante, porque um texto fora do contexto é um grande pretexto. Pretexto para quê? Para os erros. Pretexto para quê? Para os enganos de pessoas mal intencionadas. E no caso específico desse embate entre Jesus e o diabo, um texto válido, Salmo 91, sim, mas dentro de um contexto errado. Qual era o contexto? Tentar a Deus.
E aí, obviamente, que se torna um grande pretexto, um engodo do inimigo de nossas almas. E para quê? Para nos matar espiritualmente, para destruir aquilo que Deus está construindo, para nos tirar do foco principal da nossa vida, que é Cristo Jesus, para tirar a alegria de servir ao Senhor na sua obra. E mais uma vez eu vou ter que dizer, goste ou não, mas se você for ignorante do que as Escrituras realmente ensinam, o diabo irá enganá-lo. Mais ainda, nós não devemos tentar a Deus fazendo coisas tolas, estúpidas e desnecessárias, e depois esperar que Deus ele nos proteja dos resultados de tal loucura. Para isso temos mente, para isso temos a palavra, para isso temos o Espírito Santo de Deus. Quando a gente junta tudo isso, Deus nos chama a não sermos precipitados, unilaterais em nossas decisões, para que a gente não venha pagar um alto preço por aquilo que estamos plantando. E a terceira e última frase do diabo, lá no verso número 9, diz assim: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Dúvida, confusão. O que ele quer, na verdade, aqui é algo que o anticristo também quererá, que é adoração para si. Mas falamos de dúvidas, confusão, e aqui o instrumento do diabo para esta adoração se chama uma coisa que está latente no mundo de hoje, chamada sedução. Dúvida, confusão, sedução. E qual é o propósito dessa ação? Qual é o propósito dessa ação? Quem vai dar a resposta para nós? A palavra. Não é a minha experiência de vida, nem aquilo que eu busco em estudos e livros. A palavra. A palavra, a parábola do semeador responde. Vai tornar infrutífera a boa semente, a palavra lançada por Deus. Esse é o propósito. Irmãos, se Satanás ele ofereceu a glória deste mundo a Jesus, você acha que ele não te oferecerá também? Se ele teve a ousadia de oferecer a glória deste mundo para ele, a personificação do Deus vivo, você acha que o diabo não vai te oferecer também? O diabo ele está constantemente dizendo às pessoas, sabe o quê? Diga-me o que você quer e eu te darei. Se não explicitamente, veladamente ou internamente. Diga-me o que queres e eu te darei. Sedução. Mas Jesus, preste atenção, igreja. Prestem atenção, igreja. Jesus, ele responde firmemente a essa tentação. Ele não fica batendo boca, ele não fica negociando. Ele diz firmemente: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E assim seja o teu posicionamento. Assim
seja o teu posicionamento. O inimigo, ele quer negociar o teu avanço. O inimigo, ele quer limitar quem vai avançar. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, não negocie com o inimigo, porque muito provavelmente, preste atenção, goste ou não, muito provavelmente você cairá, você tropeçará, você perderá. Lembre-se que Deus, ele é suficiente para prover sobre qualquer necessidade da nossa vida. Afinal de contas, ele é Jeová Jirê, Deus de toda a provisão. Nós não precisamos correr por fora para satisfazer determinadas vontades pessoais. Às vezes, o que falta em nós é aprender a depender mais do Senhor. Os posicionamentos do diabo, que nós relatamos em Abacuque no capítulo 2, e no Evangelho de Mateus no capítulo 4, eles reforçam o que Jesus diz. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Roubar as bênçãos do Senhor. Matar os nossos sonhos e a nossa esperança em Deus. E destruir o que amamos. Destruir a palavra de Deus plantada em nós. Destruir a nossa vida. É por isso que precisamos conhecer o inimigo. Não é ter um encontro com o inimigo. Porque se esse encontro existir, a gente precisa fazer a mesma coisa que Jesus fez. Retira-te, Satanás. É em nome de Jesus. E a partir de agora, eu queria dizer para você que um caminho totalmente oposto a esse, um caminho nebuloso, oposto a esse, Jesus, ele disse que ele veio para dar a vida. Não a existência, ou falando simplesmente da existência comum da vida, mas ele veio para nos dar uma vida completa, com abundância, com prosperidade. E eu te convido a passear, a partir de agora, se é que já não estamos fazendo, mas passear comigo na palavra de Deus, de uma maneira até mais profunda, e se deleitar com a voz de Deus, com as promessas de Deus, com os cuidados de Deus, com o zelo de Deus, com o amor de Deus para conosco. Verdades que eu não tenho dúvidas que vão avivar. Quando eu falo de avivar, eu falo de tornar vivo ou mais vivo algo em nós, ou seja, a nossa fé. Vão contribuir, essas verdades, elas vão contribuir para avivar a nossa fé, a nossa esperança, os sonhos de Deus no teu coração, porque eu creio, como já foi dito nessa manhã, que a palavra de Deus ela não voltará vazia para a sala do trono da graça de Deus, sem que antes ela cumpra o propósito para qual foi designado por Deus. E assim, nesse deleite da palavra de Deus, eu começo com Jeremias capítulo 17. Não precisa abrir, apenas ouça, porque eu vou passar de um lado para o outro, e aí você nesse tempo vai se perder, e vai acabar não absorvendo, deixando a palavra entrar por completo no seu coração. Mas Jeremias capítulo 17, versos 7 e 8 diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas,
que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha verde, fica verde, e no ano da sequidão não se perturba e muito menos deixa de dar fruto. Salmo 128, versos 1 a 4, fala da felicidade do lar. Diz assim a palavra: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Traduzindo em miúdos, teus filhos serão bênçãos à roda da tua mesa. E lá no final vai dizer: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Agora, é o próprio Senhor quem diz para nós. Hebreus capítulo 13, verso 5 diz assim: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Jeremias 33, verso 3 diz: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isaías 43, verso 2 e 3 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 45, verso 2 e 3 diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Salmo 91: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eu pergunto para a igreja: é possível, em meio às tribulações da vida, nós estarmos em paz, alegre e fortes, no sentido de firmes, na nossa caminhada? O diabo, o mundo e a voz interior, o diabo, o mundo e a voz interior vão dizer que não. Mas a palavra de Deus vai dizer que sim. A palavra de Deus vai dizer que sim, é possível estar em paz. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Então, ainda que o diabo, o mundo e a voz interior digam não, a palavra de Deus diz sim. É possível, no meio às tribulações da vida, viver em paz? Assim também como é possível sim viver alegre. Salmo 16, verso 11 diz: na presença do Senhor a plenitude de alegria.
E sim, também é possível ser forte, firmes, porque Neemias, no capítulo 8, verso 10, diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Além disso, a palavra de Deus, ela diz que sim, é possível viver em paz, é possível ser, não é estar, ser alegre e ser firme, não é estar firme, ser firme. E além disso, Deus ele nos mostra como que nós devemos lutar contra o inimigo. E de maneira muito simples e direta, com o que já ouvimos até o presente momento. Eu diria que o que Deus está nos mostrando é o seguinte: 4 pontos. Primeiro, não duvide do que Deus diz nunca. Esse é o primeiro ponto. Não duvide do que Deus é capaz de fazer nunca. Segundo ponto, rejeite prontamente e rapidamente o argumento do maligno. Terceiro, acredite, você está no controle, porque Deus está contigo. Então o inimigo, ele só argumenta, mas ele não tem o controle da sua vida. E o quarto ponto, forte esse. Decida vencer e não apenas queira vencer. Há uma distância que pode ser enorme entre o querer e o ser, entre o querer e o fazer. Decida vencer e não apenas queira vencer. Já caminhando para o fim da palavra, eu quero lembrar à igreja que Deus ele continua nos dando o livre-arbítrio para tomar as decisões na nossa vida. E essas decisões, você já escutou isso mais de 1000 vezes, pelo menos de mim. Essas decisões, elas vão indicar como nós iremos viver cada um dos nossos dias. Porque o que plantamos, colhemos. Na medida em que plantamos, é o que vamos colher. E o que plantamos ontem está sendo colhido hoje. Seja bom ou ruim, é fruto das decisões que tomamos no passado. Mas no amanhã, nós colheremos o que vamos plantar no dia que se chama hoje. O profeta Jeremias, ele estava vivendo dias angustiantes, de muita provação, aonde tudo efetivamente dizia não, aonde o diabo ele estava sorridente, sorrindo com toda aquela destruição do povo de Deus, fruto da desobediência a Deus, e ele decide romper com esse sofrimento. Ele decide romper com essa situação e ele declara, lá em Lamentações, no capítulo 3, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Irmãos, que poder de transformação tem uma atitude ousada diante dos olhos de Deus. Deus vai honrar. E a palavra de Deus nos mostra que ele foi revigorado quando ele trouxe à memória as virtudes de Deus.
que Deus é misericordioso, que Deus é fiel, que Deus é bom, que Deus é soberano. Jesus está dizendo: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Traga à sua memória as virtudes de Deus. Traga à sua memória a palavra de Deus. Traga à sua memória as promessas de Deus. Traga à sua memória os sonhos de Deus. Traga à sua memória as estratégias de Deus, porque Deus, Ele continua sendo o início e o fim de todas as coisas. A última palavra continua pertencendo ao Senhor. E aquilo que Ele liga no céu, homem nenhum tem poder para desligar na terra e vice-versa. Deus Pai, nos diz lá em Isaías, no capítulo 48, verso 17: eu sou o Senhor que te ensina o que é útil. Eu sou o Senhor que te ensina o que é útil e aquilo que te guia pelo caminho em que deves andar. E aí eu vou me valer de um outro versículo em Provérbios para agora sim finalizar, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, e não te firmes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quem tem ouvidos, ouça. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nos achegamos a Ti em oração. Eu sei, Deus, que antes de abrir a boca, o Senhor já sabe o que vamos orar, o que vamos pedir, o que vamos colocar diante do Teu altar. Mas nessa manhã, Pai, nós queremos mais uma vez agradecer por tudo que o Senhor tem, Pai, falado, ministrado aos nossos corações. Há necessidade de correções, há necessidade de mudanças. E nós continuamos entendendo que não é por força nem por violência. Tudo é pelo Teu Espírito, porque é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pai, nessa manhã, nós queremos declarar o desejo de viver algo mais profundo com o Senhor. Simplesmente porque o Senhor nos dá esse direito, a liberdade de acesso à sala do Teu trono. E mais ainda, o Senhor não é um Deus que está preso numa caixa preta de segredos. O Senhor é um Deus grande, grandioso, majestoso. E nós queremos, sim, Deus, ter um conhecimento maior da Tua palavra e um relacionamento mais profundo com o Senhor. E isso, Pai, não é expressão de palavras vazias, porque não queremos nessa manhã que o Senhor nos chame de hipócritas,
que honra o Senhor com seus lábios, mas os corações estão longe de ti. Tu é Deus que sonda e conhece, Pai, os nossos corações. E por isso, Pai, assim como o salmista orou, afasta de nós o que não convém, o que não edifica, aquilo, Deus, que traz limitações para o nosso crescimento, para a nossa comunhão, para a nossa intimidade, Pai, com o Senhor. Nós queremos, Deus, conhecer-te mais e aprofundar, Deus, o nosso relacionamento contigo, Pai. Ó, Pai, ministra, Pai, aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo venha, Deus, nessa manhã limpar as sujeiras, as impurezas, sentimentos, ó Pai, destrutivos, daninhos, pensamentos, ó Pai, que não se coadunam com a Tua palavra, com a Tua vontade, que não se coadunam, Deus, com alguém que recebeu não um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia para avançar para as coisas que diante de nós o Senhor já preparou, Pai. Ó Deus, faz com que a Tua igreja, como soldados de Cristo, estejam marchando para avante, e marchando não somente para avante, mas na direção correta, marchando, Senhor, segundo a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus. A palavra, Deus, ministrada nessa manhã, ela é profunda. E quantos são, Deus, os engodos de Satanás para poder distorcer, enganar, confundir, seduzir a Tua igreja, Pai. Ó Deus, Ele é o ser multifacetado, Ele se transveste, Ele se veste de anjo de luz para poder, Pai, alcançar os seus objetivos, a sua estratégia, que não é diferente de matar, roubar e destruir. Ó Pai, abre os nossos olhos espirituais, quebranta, Deus, o nosso coração, tira, Deus, a pressa dos nossos pés por caminhos errantes, para que, Deus, o Espírito que está dentro de nós, que milita contra a carne, ele venha prevalecer. E a carne, nem o mundo, nem o diabo, venham desconstruir aquilo que o Senhor está construindo por meio da Tua palavra, Pai. Ajuda-nos, Deus, a viver, ó Pai, nessa dimensão espiritual, Pai. Eu sei que a luta não é fácil, a luta não começou hoje, a luta não é de ontem. E eu sei, Deus, que essa luta vai continuar existindo, porque aqui não é o paraíso, aqui não é, ó Pai, ainda o mundo perfeito. Ainda não chegamos para viver em corpos ressurretos. Sabemos, Deus, que a igreja continuará sendo um hospital. Sabemos, ó Pai, que continuaremos vivendo lutas espirituais e elas continuarão sendo cada vez maiores, porque assim a Tua palavra nos mostra. Mas isso, Deus, não impede de orarmos por uma igreja santa, por uma igreja pura, uma igreja responsável, uma igreja proativa, uma igreja comprometida, uma igreja santificada, uma igreja avivada, porque ainda que todas essas coisas do mundo estejam batendo a porta da nossa igreja, nós cremos que o Senhor é a última voz, e aquilo que o Senhor será nos céus, homem nenhum tem poder para desligar na terra, Pai. Ainda que haja, Deus, uma força contrária enorme do mundo e da voz interior da carne que se levanta, nós cremos, ó Pai, que quando nós oramos, o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. E nós temos a certeza que o Senhor não joga as nossas orações num buraco negro, sem fim. O Senhor faz isso com os nossos pecados, nas profundezas do mar, para que a gente não se lembre mais deles. Mas o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir os nossos clamores. Ó Deus, ajuda-nos, Deus, a viver a Tua palavra, a entronizar a Tua vontade, a viver o Teu querer. Que o Teu Espírito Santo esteja nos confrontando diante de tudo aquilo, Deus, que não procede da Tua vontade, e ao mesmo tempo nos dando força para viver a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, oramos. Em nome de Jesus, nós agradecemos nessa manhã.
Assim oramos, em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém. Livre